E a gente volta a falar sobre o presidente Xi Jinping da China. A nova resolução do Partido Comunista Chinês, que você viu hoje mais cedo aqui, traz enorme destaque para Xi Jinping e abre caminho para um terceiro mandato dele no poder. Vamos entender melhor a importância dessa figura em contextos como a geopolítica e a economia. Bom, para isso nós vamos conversar agora com Alexandre Uehara, que é coordenador do Núcleo de Estudos e Negócios Asiáticos e professor do curso de Relações Internacionais da ESPM. Professor, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia a todos aí da CNN. Obrigado pelo convite. Professor, para além da intenção de fazer propaganda política a respeito de seu líder, o presidente Xi Jinping, o que leva o Partido Comunista Chinês a equipará-lo a outras lideranças do país, como Mao Tse-tung, por exemplo? É justa essa comparação ou trata-se de marketing político para viabilizar, embora não haja eleições livres como há aqui, mas para facilitar o caminho, até do ponto de vista internacional, para mais um mandato para o atual presidente chinês? Bom, acho que a gente pode ver por dois aspectos. Primeiro, se a gente vai poder avaliar se é justa ou não, né, essa, vamos dizer, condecoração que ele acabou recebendo neste momento, a gente vai ter que ver no médio e longo prazo, né, ver quais são os resultados que virão daqui para frente e ver se de fato as políticas que ele vem implementando e buscará implementar daqui para frente vão levar a China a um lugar, como ele colocou como sonho chinês, de uma China num local, num lugar nas relações internacionais de maior protagonismo, né, que esse é o objetivo que ele tem colocado. Esse é um aspecto. De outro lado, né, a gente percebe que também esta situação da liderança que ele tem no partido é muito forte, né? Então, de fato, neste momento, dentro da China, do Partido Comunista Chinês, ele, né, Xi Jinping, tem uma liderança muito importante e isso faz com que ele consiga todas as mudanças que ele vem conseguindo obter dentro da China e, em particular, né, no próprio Partido Chinês, que permitiu que, neste momento, ele consiga ter o terceiro mandato. Professor, bom dia. Luciana falando aqui. Queria sua ajuda para entender como a China vem crescendo nos últimos anos, inclusive sob o guarda-chuva do Partido Comunista Chinês. E muitos especialistas projetavam no fim do século passado que esse seria um século chinês. Eu me lembro aqui do historiador Eric Hobsbawm, já falecido, que chegou a escrever várias vezes que, inclusive, nós teríamos que aprender mandarim. Como é que está essa projeção agora para o futuro? Bom dia, Luciana. Sim, de fato, essas projeções, né, são aí uma constante, nós que estudamos um pouco a Ásia e a China em particular, a gente fica discutindo quando será o momento em que a China atingirá o PIB norte-americano e, eventualmente, superará, né, o tamanho do PIB americano. Essa é uma coisa que a gente vem aí analisando. Pelo crescimento econômico que a China vinha fazendo nos últimos anos, a expectativa é que já nesta década, no final dessa década, a China viesse superar o PIB norte-americano. Porém, a gente percebeu também, né, que a própria economia chinesa vem demonstrando alguns problemas, inclusive no setor financeiro, e isso tem levado o governo chinês a adotar algumas políticas para tentar reestruturar o sistema financeiro chinês e até mesmo em relação às grandes empresas, né, como nós tivemos recentemente aí, alguns problemas que foram apresentados e nós tomamos conhecimento. Então, existe um certo questionamento se a China conseguirá, nesta década, alcançar o PIB chinês. Mas, de fato, a gente percebe que a retomada agora pós-pandemia e a perspectiva de que a China continue crescendo num patamar significativo leva a gente a pensar que, de fato, a China poderá vir, sim, a ser uma grande economia, superar a economia americana e, como nós vimos falando, né, com o sonho chinês do Xi Jinping, de que até 2049 a China alcance essa liderança econômica mundial. Professor, nesse discurso que nós estamos acompanhando aí, imagens, o presidente Xi Jinping disse com outras palavras, evidentemente, que a China trabalha, não citou os Estados Unidos, mas que a China trabalha para evitar que o mundo volte àquele momento em que atravessamos a chamada Guerra Fria, né? Estados Unidos, União Soviética, agora com a União Soviética trocando de lugar com a China, né? O senhor acha que, de fato, a China trabalha para evitar que isso aconteça e essa possibilidade de um novo ambiente de Guerra Fria está no horizonte? Bem, Colombo, o que a gente percebe é que esta rivalidade, ela vem crescendo, né? Quer dizer, a China crescendo cada vez mais economicamente, isso coloca um desconforto para a posição americana,
não apenas em termos políticos, mas também em termos econômicos, pelo déficit que os Estados Unidos vem tendo com a China. E, pelo lado chinês, de fato, para a China não interessa ter tensões, né, principalmente com o principal parceiro comercial, que são os Estados Unidos, porque isso acabaria trazendo prejuízo para ela própria, né? Porém, quando a gente olha a política externa chinesa a partir da ascensão do Xi Jinping, em especial, a gente percebe que a política externa chinesa tem sido mais agressiva, né? Seja em relação às questões de política internacional, seja também em termos de segurança. Alguns tópicos que têm chamado a atenção da comunidade internacional, que acompanha a política externa chinesa, são as ações da China no Mar do Sul da China, onde o governo chinês tem criado as ilhas artificiais, tem criado tensões com os países da região e, vamos dizer, tem se imposta, né, em relação aos países daquela região de uma maneira unilateral, sem negociar, sem levar em consideração a ONU, e isso é uma posição preocupante que quem acompanha a política externa chinesa tem neste momento. Professor, queria falar do Brasil um pouquinho. Nós temos relações econômicas fortes com a China, especialmente no nosso agronegócio. Vendemos a nossa carne, a nossa soja para a China. E nos últimos anos, durante o governo Bolsonaro, temos essa relação um pouco arranhada. Queria uma projeção para o futuro. Dá para a gente rever essa relação e voltar a ter laços mais estreitos? Olha, eu creio que sim, né? A China é um país, como nós estamos falando, provavelmente vai continuar crescendo bastante, e ela crescendo, né, a população, uma das propostas do governo Xi Jinping é ampliar a distribuição de renda ou levar, né, mais renda às populações que ainda não estão incorporadas na economia chinesa, nessa economia capitalista que nós estamos vendo crescer. Então, mais gente tendo recursos, vai ter mais gente buscando, então, se alimentar melhor, consumir mais, e aí o Brasil tem um espaço grande para ter relações comerciais com a China. Então, do lado chinês, a demanda vai continuar. Do lado brasileiro, eu creio que é importante a gente ter claramente estabelecido qual é o tipo de relação que nós queremos ter com a China, né? Podemos continuar exportando carne, exportar minério, exportar outros produtos, mas de que maneiras vamos fazer isso, né? É um ponto bastante significativo. E neste momento, olhando para o passado das relações comerciais Brasil com a China, o que a gente percebe é muito mais a China comprando do Brasil aquilo que ela quer do que o Brasil vendendo o que nós podemos vender para a China. Então, é importante que o Brasil, né, em termos de política comercial, política externa, a gente estabeleça claramente qual é o tipo de relação, quais são os nossos interesses brasileiros com a China, para ter uma relação mais equânime, mais igualitária com esse país. Professor, eu vou aproveitar, a gente já está no fim da nossa entrevista aqui, mas eu não posso deixar de fazer duas perguntas em uma para o senhor rapidamente. A primeira delas como é que o senhor avalia o futuro da relação da China com Taiwan? A China tem sido duramente criticada por reprimir com violência tentativas de mais liberdade, mais desenvoltura por parte de Taiwan. Essa é a primeira questão. E a segunda, qualquer ditadura, em muitos momentos, é contestada por dentro, né? A partir da própria sociedade. Com o desenvolvimento econômico, educacional da população chinesa, o senhor avalia que esse é um risco, mesmo que a longo prazo, não exclusivamente para o presidente Xi Jinping, mas para o Partido Comunista Chinês como um todo? Sim, bom, começando pela sua segunda pergunta aqui em relação à contestação desse poder, é uma coisa interessante na China que a gente pode observar, enquanto houver crescimento econômico, e mesmo aqui no Brasil a gente viu, né, que quando nós temos crescimento econômico, a população mais ou menos consegue se adequar aos regimes políticos. E na China, até numa visita que eu fiz lá, conversei com alguns chineses, neste momento eles estão satisfeitos porque o retorno econômico para eles garante um bem-estar e eles estão satisfeitos independentemente do poder centralizado que nós temos na China. Então, enquanto a população estiver satisfeita com esse crescimento econômico que o governo consegue conceder a eles, eu acho que a contestação vai ser baixa ainda. Tá? Quando diminuir o crescimento econômico, aí sim acho que é uma posição mais preocupante que o partido poderá ser contestado. Em relação à segurança e mesmo em relação a Taiwan, o que a gente percebe é que, de novo, né, olhando para a política externa, em particular agora do governo do Xi Jinping, ele tem endurecido bastante a posição do partido e da política externa em relação a questionamentos ao poder de Pequim, o poder central, né, seja em Hong Kong, seja em Taiwan. Então, daqui para frente, o que eu percebo é que, com o fortalecimento que a gente percebe que está acontecendo com o Xi Jinping, essas posições do governo de Pequim deverão se acirrar, vamos dizer, vão ficar cada vez mais fortes, e isso é um ponto de preocupação. Tanto é que, assim, Japão, Estados Unidos, a própria Austrália, né,
estão tendo aí preocupações importantes com a política externa chinesa para a região como um todo. Muito obrigada. Nós conversamos com o Alexandre Uehara, que é coordenador do Núcleo de Estudos e Negócios Asiáticos e professor do curso de Relações Internacionais da ISPM. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço o convite. Bom dia a todos. Bom dia.